E a gente vai iniciar isso aqui, essa aula 4 do nosso curso sobre o livro Concebido em Liberdade, do Murray Rothbard. E a gente vai falar um pouco sobre mercados estruturalmente inorgânicos. Intervencionismo estatal que gera o contrário do que é normal economicamente falando. Processos orgânicos, né? Então, primeiro a gente tem um exemplo do que é chamado de Double Taxation ou Imposto Duplo. Então, essas disposições não apenas proibiram a exportação de açúcar e tabaco para qualquer país que não fosse Inglaterra. São colônias. É um controle, né? Colônias não podem mais exportar tabaco. E açúcar, por que aconteceu? Vai ter uma hora, cara, que as colônias vão produzir mais que a Inglaterra. Tem mais terras, obviamente, nos Estados Unidos. Mesmo naquelas colônias ali, você já tem uma região que é basicamente maior que a Inglaterra, talvez. Eu tô tentando lembrar de cor, tamanho. Mas é. Já tem ali pra ser um país maior, no geral. E posteriormente mais populoso. Então, seja, obviamente, uma hora iam produzir mais. Tem mais área de cultivo, você produz mais, é isso. E aí, no caso, fixaram que não poderiam mais exportar açúcar e tabaco pra ninguém, a não ser pro Inglaterra. Isso dá problema, porque a Inglaterra pode colocar o preço mínimo máximo, na verdade, que ela quiser, né? Pro que ela compra, porque ela tem controle sobre algumas colônias. E também ela pode. Na verdade, as colônias perdem dinheiro, né? Porque às vezes é mais lucrativo ela vender para outras nações também. Então elas também significavam um imposto duplo sobre tais produtos se importados para a Inglaterra em navios da Nova Inglaterra, né? Então você tinha um imposto cobrado tanto ali, nas colônias, quanto na Inglaterra, dependendo da colônia. Então, só que navios da Nova Inglaterra, né? Então, é uma área específica, né? Que é New England. Então é imposto duplo. É, cara, isso gera. Não gera prosperidade, pode ter certeza. Que tinham que pagar imposto duplo ao parar em Boston, enquanto os navios ingleses importando diretamente para a Inglaterra pagavam apenas um imposto, né? Então, os navios ingleses pagavam imposto e os das colônias não. Algumas colônias, né? E esse é um problema. O comércio de pele, né? Ele era crucial para a economia das colônias do norte naquela época, e os comerciantes de pele sempre tentavam escapar dos ventos instáveis da livre concorrência, né? Então, eles. O que é isso? Eles sempre tentavam algum monopólio, alguma forma de ter vantagem de outros concorrentes para ganhar mais. Só que ele não vai fazer isso sozinho, né? Ele vai pegar, ele não vai criar um produto mais eficiente para ter um monopólio orgânico, né? Ele vai tentar a ajuda do Estado para isso. Obtendo privilégios de monopólio exclusivos do governo, o governador Andros se mostrou receptivo à concessão de monopólios, né? Dependendo do governador, ele poderia ser, dependendo da região, né? Pensilvânia, por exemplo, é um exemplo diferente. Pensilvânia tinha ideais um pouco diferenciados em relação a outros, né? Então esse é um ponto relevante. Mas a grande questão é que alguns tinham essa noção de, ok, como que eu consigo ter privilégio pra eu ter, ter uma, ter uma vantagem, né? Pra eu ganhar mais em cima dos outros, né? Então basicamente essa era a ideia. A rede de privilégios monopolistas também intensificou em todas as diversas cidades de Nova York. Nova York, o Rothbard vai falar que foi muito é, impactada pelas ações monopolistas, né? Então estava basicamente pedindo a sua prosperidade. O governo de cada cidade e vila impôs severas restrições à concorrência de fora. Então, protecionismo, né? Local doméstico. Apenas os homens livres e qualificados de cada cidade desfrutavam liberdade, entre aspas, incluindo o direito de exercer ofício. Enfim, então você tinha vários entraves em relação à economia de Nova York, naquela época, né? Então, a gente vai ter um outro problema aqui, que é a oligarquia interna, né? Que eu já citei anteriormente. Que era normalmente, por exemplo, um prefeito que permitia que 70 pessoas tivesse land grants, tivesse terras, no caso, sendo concedidas a eles de graça, ou por um preço, talvez, extremamente inferior, enfim. Eles davam terras para as pessoas que eles queriam, recursos ou subsídio para que eles queriam, que é uma oligarquia interna, né? Que não é orgânica, obviamente. As pessoas não tinham isso por mérito.
Então, um corolário da tirania econômica imposta pelo regime de Andros foi a colocação do poder político nas mãos de uma oligarquia unida, que ocupava todos os cargos públicos e usava para seu próprio benefício, ou seja, uma elite política. Então você não tem uma democracia, você tem uma polity, você tem uma processos, ou melhor, elementos oligárquicos numa democracia. Como eu disse anteriormente, todo país é uma polity hoje em dia. O problema é o quanto polity você, quanto oligarquia você tem no seu sistema democrático, né? Então, geralmente fornece um privilégio econômico duplo para seu titular, o salário diretamente relacionado ao trabalho e os benefícios econômicos ao cargo, né? Então eles tinham poder e salários altos, mas no fim exigiam pro seu próprio benefício e, enfim, é uma casta política que no fim só suga o povo, né? E isso é um problema, cara, porque você tá tirando, na verdade, a liberdade das pessoas e colocando tiranos, né? Mini tiranos, né? Não tirano no geral, mas mini tiranos pra fazer o que eles quiserem nesse contexto da. E aqui, quando eu tô mostrando esses contextos, não são em todas as colônias americanas. São algumas colônias específicas. Eu tô pegando passagens específicas. Por exemplo, tem parte que aqui vai ser de Maryland, tem parte que vai ser da Virgínia, tem parte que vai ser das Carolinas, tem parte que vai ser de Nova Jersey. Ou uma área específica. Então entenda que eu tô colocando seções de coisas que acontecem. Eu não tô especificando especificamente qual colônia. Então, guarda isso. Eu não tô citando a colônia exatamente que tá acontecendo isso. Tô citando as coisas que acontecem nas colônias e não elas especificamente. Rothbard obviamente cita de forma direta. O domínio real é tentando. Gradualmente, a Inglaterra começou a tentar dominar tudo melhor, né? A ascensão de James II mudou profundamente o status de Nova York. Em primeiro lugar, com o proprietário de Nova York agora sendo o rei, a cidade passou automaticamente de uma colônia proprietária para uma colônia real. E em segundo lugar, o interesse de James, foi revivado com força total. Como rei, ele avançou firmemente para impor um despotismo altamente centralizado. O cara é rei, cara. O cara quer dominar tudo, manda em tudo. Até tem aquele complexo de rei já na hora. Diferente do Josias, né? No texto bíblico, né? Que foi um rei extremamente impecável, né? Na sua conduta. Embora no final da vida morreu de uma forma triste, né? Mas pra mim Josias é um exemplo de rei, assim, de outro nível. Eu não lembro quem foi o professor dele, não lembro se foi Isaías. Eu não lembro. Mas o conselheiro, né? É algo interessante, né? Que agora você vai ter um domínio cada vez maior de colônias virando colônias reais. Não necessariamente em todo o processo Nova York foi uma colônia real, com esse status, né? Então algumas colônias vão começar a ter esse status de uma colônia real, né? Agora a gente manda em tudo aqui e é isso. Então é diferente. Foi um processo daí também. Pensilvânia, por exemplo, foi uma das mais que demorou nesse processo. A tentativa holandesa de englobar as terras de Nova York sob uma aristocracia feudal proprietária de terras havia fracassado. Aqui vai ser uma parte muito grande, são alguns holandeses enchendo o saco ali das colônias, né? De todos os patronatos, apenas o vasto Rensselaersky havia sobrevivido. Agora o governador Dongan retornou à política de doações feudais de terras não utilizadas. Então, veja, terras não utilizadas. Então, a terra de repente nem tinha nada. Aí doou pra outra pessoa, tem um pedaço de terra ali que é boa pra cultivo, é sua. Você planta, você faz lá o que você quiser. Mas você tem que dar um cascão aí, né? Enfim, alguma coisa assim. Dongan literalmente criou uma classe privilegiada de grandes proprietários de terras quase feudais. É um quase feudalismo. E normalmente se escreve assim, né? Quase feudalismo. Em inglês. Eu tiro o. E erigindo inúmeras propriedades senhorais. Então você tem todo. Não é capitalismo isso aqui, cara. Isso é uma centralização do poder. Não é capitalismo. Isso não é liberdade econômica. Isso daqui é centralização de poder, cara. Isso daqui é oligarquia. Isso daqui é tudo menos liberdade econômica, cara. Isso daqui é.
e vai gerar uma falta de prosperidade. Mas porque, mesmo, vamos supor que eles soubessem que isso gera merda. Eles fariam da mesma forma, cara, porque é uma questão moral aqui. É questão moral da pessoa querer privilégio sobre os outros. Ela achar que é melhor que os outros, né? Então ela sempre vai achar uma forma de passar em cima dos outros. E tem uma parte que é um tema bem interessante, né? O Rothbard fala sobre o tema chamado Homestead Location, né? Que é em relação à teoria de propriedade. Que ele disse: felizmente havia poucos servos contratados na colônia, e portanto a distribuição de terras estava mais próxima da habitual alocação libertária de novas terras. Então, eu creio que ele é contrário ao Lockean Proviso de Locke, lá da propriedade. Mas eu creio que a visão de Rothbard tem essa questão de que a pessoa que comprou, arou a terra, misturou tabaco com a terra, é dela, propriedade privada. Obviamente ninguém poderia coergir ela nada nas suas terras. Então, esse é o ponto que começou a acontecer numa certa colônia. Então, a unidade agrícola era geralmente de tamanho médio. As terras eram divididas entre os proprietários, no entanto, eram vendidas a especuladores. Então, permaneciam em grandes unidades até serem vendidas por esses aos colônios, né? Aos colonos. Então, você tinha pessoas especulando no preço da terra. Obviamente, quer vender pelo preço maior possível. E a pessoa quer pagar pelo preço menor possível. E aí você gera um equilíbrio orgânico, tá? E não é equilíbrio de verdade, é simplesmente um processo orgânico. Não é equilíbrio no ponto de vista neoclássico, tá? Mas é basicamente isso. Você já tinha um certo timing específico. Dependendo da época do governador que tá no poder. Cada coisa uma colônia vai mudar. Então isso aqui é uma parte específica. Que isso... Você veio ter algo justo, de certa forma, né? De que as pessoas estavam tendo direito à propriedade. Só que, o que acontece? Depois de um tempo, vem outro governador e aí fala, ó... as suas propriedades que vocês compraram, os seus pais compraram, o que se for, o que se ferre, ou o que for, né? Não tem direito a elas. A forma de ser dada essas escrituras tá errada. Vai acontecer isso nas colônias, cara. De tipo, tem alguma coisa que, entre aspas, aconteceu errada pra tentar tirar a propriedade dos outros. Processos legais de propriedade por conta disso. Nossa, cara, muita coisa. E você vai ter algumas autarquias que vão ser geradas em algum momento. Então, em um certo momento, por exemplo, Nova Jersey. Depois não. A colônia agora era totalmente autogovernada. Self-government. A Assembleia então reproclamou concessões originais, como a lei fundamental da colônia. Previa emendas de concessão por 6/7 dos votos. Nenhuma emenda deveria ser permitida para enfraquecer a liberdade da consciência, né? Então também uma relação de que as pessoas têm que ter um mínimo de liberdade, que ninguém tem direito de coagir elas a fazer o que elas quiserem. O que elas não querem, né? Então, proteções processuais como lei de prova e julgamentos, que é a substância do processo legal, substantivo law, né? Também o processo legal em si, ou garantia de julgamento por júri. Então você já tinha leis sendo criadas. E, cara, o grande problema é que tem todo o desenvolvimento das colônias, você tem muito intervencionismo atrapalhando, cara. Atrapalhando as pessoas a de fato prosperarem nessa nossa nova terra, né? Então, puritanos, pessoas de diversas linhas ali, Quakers, congregacionalistas, né? Anglicanos iam pra essa região. Cara, sabe o que me deixa mais bravo ainda, cara? É uma coisa que aconteceu na Inglaterra. De algumas regiões, em alguns momentos, ter obrigação, as pessoas eram obrigadas, por lei, de irem lá na igreja anglicana todo domingo. Era coercivo, era obrigatório. Hoje, por exemplo, você vai se você quiser. E é obrigado aí pra igreja. Mas nessa época, até entre puritanos, teve essa questão de ser obrigado, cara. Não tem lógica, cara. Tem partes que você era obrigado a pagar imposto para a igreja. Você era obrigado. Não era algo de livre e espontânea vontade, como a Bíblia diz, né? Você era obrigado. É óbvio que isso é imoral, cara. É óbvio que isso não faz sentido. Então, os puritanos, eles... Pelo menos o que o Rothbard mostra, né? Os puritanos e outros também, anglicanos também. Eles misturavam muito igreja com Estado e isso dava muito problema, cara. E
É questão de moralidade da própria pessoa. É óbvio que tá. Obviamente, a pessoa lê a Bíblia minimamente, ela vê que não poderia fazer isso. Na minha opinião, não é um cristão de verdade, cara. Uma pessoa que tem uma posição de governo e permite isso. Mas na Inglaterra também aconteceu. Na igreja anglicana, por exemplo. Enfim, você era obrigado, né, por lei. A seguir e, né? Criava um monte de hipócrita, né? Na prática. Mas, enfim. Era por lei. Depende da época, né? Depende da colônia também. Pensilvânia não era assim, com certeza. Aqui é um mapa de Nova Jersey, né? Só um exemplo específico de como era, né? Os mapas na época, né? Dá pra ver aqui um pouco já mais indústria posterior. Então você já vê um pouco de carroça ali, lojas, enfim. Nessa parte aqui, por exemplo, você vê aqui um riacho aqui, conectado ao rio, conectado aqui a entrada pro mar posterior ali. Então dá pra ver um pouco mais como funciona, né? E Pensilvânia, né? Eu sempre tô citando Pensilvânia porque o Rothbard cita bastante sobre Pensilvânia nesse contexto. Aí vai dizer aqui, não, a realidade deve ser encarada, a nova, porém bastante grande colônia da Pensilvânia, viveu durante a maior parte de 4 anos em uma condição de fato de anarquismo individual. E não parecia ter sofrido nada com a experiência. Além disso, a Assembleia não aprovou nenhuma lei depois de 1686, pois estava envolvida em uma disputa constante sobre as tentativas de aumentar seus poderes e de emendar, em vez de simplesmente rejeitar a legislação. Então você tinha, segundo Rothbard, uma relação de liberdade no sentido libertário mais próprio, propriamente dito, né? Uma relação mais centralizada no indivíduo, né? E que ele faz o que ele acha melhor, embora, tendo em vista leis, obviamente, não era um anarquismo legal. Você tem leis, tem uma estrutura de sociedade ali que você tem leis, tem regras e tudo, mas num contexto, por exemplo, eles odiavam pagar impostos, os caras da Pensilvânia, por exemplo. E aqui também tem uma passagem que é muito da essência do libertarianismo, segundo ele, né? Ou Rothbard, no caso. Página 425. Qualquer revolução libertária que tome o poder confrontando-se imediatamente com grave contradição interna, ele vai dizer qual é essa contradição interna, né? Que, em última análise, liberdade e poder são incompatíveis. Assim, Peter Delanoy deveria agora cobrar impostos da colônia, mas o imposto pago a um Delanoy não era menos opressivo ou tirânico do que o pago de Nicholson. Então ele tá dizendo, você não pode no fim, por exemplo, vamos supor que você cria uma revolução libertária e no fim você vira o líder de tudo isso e aí você começa a cobrar imposto, cara. No fim é a mesma coisa. Isso que a Hotpart quer dizer, né? Você e outra pessoa com outros ideais fazendo a mesma coisa não muda o fato da coisa em si. Na visão libertária, obviamente, seria errada, né? Na visão anarquista é um pouco diferente, mas obviamente eu entendo a questão dele aqui. E ele fala aquela questão que eu falei anteriormente, né? A diferença entre os capitalistas estatais, que ganhavam tudo por monopólio, pro governo, lei de grant, subsídio, e o capitalista normal, né? Que faz as coisas na raça. A razão para a última afirmação pode ser acrescentada. Capitalistas nunca são uma entidade homogênea, como acontece com todas as classes marxistas que não são, como estados ou castas. Os capitalistas que ganharam seu dinheiro com privilégios governamentais eram contra a revolução. Os capitalistas que ganharam dinheiro em atividades de livre mercado juntaram-se a todos os outros produtores da colônia para apoiá-la, né? Então você vê que tem uma diferença, né, cara? Você não pode colocar o termo capitalista numa coisa só, né? Pelo contrário. Então, não pode simplesmente colocar todas na mesma bacia, na mesma cesta. Imposto de propriedade agora, né? A Assembleia impôs obedientemente um novo imposto predial de 3 pences por libra. Pence tipo menor que uma libra. Mas tentou conquistar o apoio dos fazendeiros e da população de Nova York. Acabando com o odiado monopólio de farinha, né? Monopólio de farinha de Nova York. O monopólio de porto de Nova York. Então as pessoas controlavam a chegada
e saída de barcos aí, e o monopólio de Pérez em Albany, né? Então, 3 tipos de monopólios, e a abolição dos 3 monopólios foi muito bem recebida pelo povo, né? Então, de novo, o monopólio cria o contrário da prosperidade. Ele cria. E aqui é um monopólio inorgânico, tá? E o monopólio orgânico que eu falei anteriormente, que as empresas que fazem os melhores produtos, o consumidor vai lá e compra, e a empresa cresce mais que as outras, é isso. Mas no âmbito de livre concorrência, ela pode cair a qualquer momento. Então, não tem nenhum problema em um monopólio orgânico. E até em compra de empresas, tá? Tem pessoas que são compra, por exemplo, que empresas podem sair comprando umas às outras como quiser. Então, por exemplo, tem um caso sobre a Google, né? Que ela ia comprar o Waze, né? As pessoas estavam tentando falar que ela estava tentando monopolizar no mundo, né? No caso, o mercado GPS aplicado para N coisa, né? Cara, a empresa quer vender a si mesma. O outro quer comprar. E daí, cara? Se a empresa ela nasceu e progrediu de forma justa, honesta, sem quebrar as leis, qual o problema dela comprar outra empresa? A outra quer vender, uma quer comprar. Você vai ter que gastar mal grana, talvez bilhões pra comprar a empresa. Daí, cara, não tem nenhum problema, cara. Não, tem que ter uma investigação se ele quer um monopólio. Tem que entender que monopólio de verdade, inorgânico, que causa problemas, ele não é causado pelo livre mercado, é causado pelo Estado, no caso. E não é Estado no sentido Estado como algo ruim, no sentido pessoas dentro do Estado. Né? Tem que entender que Estados são feitos de pessoas. Pessoas que vão fazer merda. Quando elas fazem merda, a gente tem que falar, ó, essa pessoa fez algo que é irracional. E essa é a lógica, na minha opinião. Aí você vai ter algumas guerras, mas uma delas é a French and Indian War. Então você tem ali em cima o Golfo de St. Lawrence. Tem aqui Nova York, Pensilvânia e Virgínia. Maryland, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts. E em certos momentos o Rothbard vai falar sobre eles especificamente. Outra coisa é que você tem uma entrada, que eu já falei no curso sobre mercados globais. Mercados marítimos, né? Que você passa por todo o Canadá e, tipo, é um lago. Um lago não, perdão. É uma travessia. Você passa por tudo, cara. Por tudo que você pensa nessa região aqui. Então, é muito interessante dos Estados Unidos e Canadá porque eles dividem essas áreas praticamente inteiras. Até o Lago do Norte. Acho que é mais o Lago do Norte, né? Uma coisa assim. Cara, é realmente muito interessante essa estrutura geográfica dos Estados Unidos. Por conta disso, né? Você vai ter questões de guerra, né, nesse contexto por conta disso. Tem a Nova França ali. Tem fortes britânicos e franceses. E você tem as partes que são pós-britânica e pós-francesa. E você tem treta que tá acontecendo nesse contexto, né? E não só isso, tem treta da Inglaterra com a França, entre eles lá na Europa. Então, é treta de um lado pro outro. E aqui, no meio de todas essas tretas que vão acontecer ao longo do tempo, eu não tô citando todas as guerras que eu te participo, mas você tem que, como eu disse anteriormente, os americanos começam a ficar melhor. Em quase 1700, né, os ingleses também se opuseram ao crescimento da indústria de manufatura da América. Os colonos estavam acostumados à produção rural doméstica de textil para seu próprio uso, mas agora Nova Inglaterra e Long Island começavam a fabricar lã para o mercado. Então, qual que é a questão? Se você produz mais do que você pode vender domesticamente, o que você faz? Pô, tô produzindo um monte de roupa aqui. Não atende, a minha oferta tá maior que a demanda aqui onde eu tô. Então, o que eu faço? Bom, eu vou pagar uns barcos ali, vou pôr minhas roupas em caixas e vou vender ao redor do mundo, cara. Eu tenho um surplus de produção. Se eu não vender isso daqui, eu não vou ter lucro, cara. Porque eu tô tendo um custo, eu tenho que, enfim, vender, né? Não tem pessoas o suficiente pro que eu tô vendendo. Então, o que você faz? Você exporta. Você exporta pra Europa, você exporta pra... Hoje em dia, pro Brasil, pra onde você quiser. Normal. Então, como no caso da Nova Inglaterra e Long Island, né? A gente pode ver aqui no mapa, essas regiões aqui.
que a gente tem em mente, as regiões aqui que a gente tem em mente, você vê que essas regiões estão produzindo mais e que ela está começando a fazer exportações e talvez até superar a inglesa, né? Então, começou a superar a poderosa indústria de lã inglesa. Aí os caras falam, pera, as colônias estão ficando melhor que nós. Se elas ficarem melhor que nós, elas não vão precisar de nós. Então, começaram a querer... A Inglaterra começou a ficar meio que com inveja. Ou talvez... Meio que tipo, ó, se os caras conseguirem ficar maiores, a gente vai ter problemas. Não apenas os fabricantes ingleses ficaram alarmados, mas também os comerciantes ingleses, que corriam o risco de perder controle do comércio das colônias do sul, caso essas comprassem seus produtos de Boston ao invés da Inglaterra. Então, eles iam perder o mercado porque seria aglutinado por outros. Portanto, o parlamento aprovou, o parlamento inglês, né, a Lei da Lã, ou The Law of Fur, em 1699, proibindo a exportação de lã ou produtos de lã de qualquer colônia americana, mesmo de outra colônia. Aí você pensa, cara, estão proibindo. Peraí. Vamos lá, com calma. Tá na colônia. Tu tá fazendo. Você tá prosperando de tal forma que você tá produzindo mais do que o seu povo consome. Tu tem um surplus de produção. Você tem duas opções. Ou você fala, vou parar por aqui, vou produzir só pra nós mesmo, porque eu não vou escalar meu negócio. E não vai ter prosperidade através disso. Ou simplesmente eu falo, cara, eu quero melhorar meu serviço. Isso vai ser benefício até para o mercado doméstico, porque você vai ter que melhorar muito a sua produção. Esse inflow de capital e outflow de capital vai gerar que sua empresa cresça e essa empresa está domesticamente nas colônias. E no fim você vai ter uma produção boa, melhor para os próprios colonos. Então isso irá melhorar a própria colônia no geral. Isso para a empresa, não só no setor de lã. Então você tem uma exportação, se der certo esse mercado de exportação, cara, você vai crescer mais o país, vai ter um inflow de capital. Então você vai ter. Você tá exportando, você tá ganhando dinheiro nesse processo. Então tá tendo um inflow de capital para o país. Tá entrando capital no país, então é uma coisa boa. Então tá dizendo, ele tem um surplus, ele pode exportar, e você vai proibir a exportação por quê? Porque vai interferir com vocês, ou seja, a Inglaterra. Ou seja, você vai atirar nas pernas dos colonos porque tá com medo de perder o negócio de vocês. Isso, na minha opinião, é como uma coisa de John Marshall, jurista americano. O imposto é dado como poder para destruir, segundo ele. O que é o poder para destruir? É o imposto. Antigamente, se você vê até na Bíblia, em relações de quando Israel conquistava um povo, era conquistado por outro povo, por exemplo, quando Israel ganhava dos filisteus. Quem pagava tributo? Os filisteus, e vice-versa também. Então, o pagamento de tributo entre nações era uma vista: eu te dominei, você tem que pagar tributo, senão destruo todos vocês. É assim. É assim que Roma funcionava, né? Ela dominava os outros e cobrava tributos. Se vocês se vocês ficarem quietinhos e pagarem tributo, quietinho, não vai acontecer nada. Só que é um imposto terrível, né? Porque é um imposto duplo, né? Você paga um imposto interno e externo pra Roma, né? E, no caso, o grande problema aqui é que tu ferraria as colônias. Está regredindo o próprio crescimento das colônias. E na declaração de independência e na própria Constituição, isso vai ficar claro, cara. Que isso é inaceitável, cara. Que não poderia haver uma. Isso faria os Estados Unidos não progredir. Isso faria os Estados Unidos ficar num retrogresso de pobreza mesmo. Não conseguir crescer. Você precisa exportar, cara. É óbvio que você precisa exportar o surplus. Você tem um flow de capital que é bom pro país. Não pro empresário específico, é bom pro país também. N empresas ganhando mais, você tem mais formação de emprego, você tem mais geração de capital, você tem estrutura de capital heterogêneas que estão se movendo no país. Então é bom, cara. Cara, na minha opinião, mano, se os caras quiserem exportar tudo, cara. Você tem uma empresa, você quer uma empresa hoje. Você quer exportar tudo, você não quer vender nada aqui no Brasil. Cara, vende, mano. O flow de capital vai vir pro país do mesmo jeito. Então, eu vejo dessa forma, né? Obviamente, keynesianos e coisa do tipo não vê dessa forma. Aí você tem corrupção também, Land Grant, Lord Belmont.
Passou a maior parte de seu breve mandato em Nova York e lá teve o maior impacto. Em primeiro lugar, ele lançou um ataque determinado e inteligente a concessões de terras à oligarquia. No curto espaço de tempo que ele foi disponibilizado, ele reavaliou uma façanha notável, né? Então, questões associadas à concessão de terra que geram quase feudalismo, né? Cornbury também tentou restaurar o monopólio de farinha aos comerciantes da cidade de Nova York. Já tinha fechado, os caras querem fazer de novo. Por que os caras querem fazer de novo? Pra beneficiar disso, né? E sobrecarregar a representação da cidade da Assembleia. Ele também alertou para a necessidade de restaurar o antigo poder de proibir a exportação de trigo. Então, ele ter acesso a isso, ele conseguir proibir trigo também. Exportar, né? Pra quê? Pra, no caso, proteger o mercado doméstico. Então, se a Inglaterra queria, de forma externa, proteger seu próprio mercado com a Europa e o resto do mundo, das colônias americanas, na verdade, o problema que o Rothbard cita é, na verdade, das próprias colônias do Sul. Que no caso, não comprariam mais a Inglaterra. Então, os produtores teriam menos acesso à capital por conta disso. Só que a grande questão também é interna. Os caras não. Então, internamente, esquece a Inglaterra por enquanto. Na própria colônia, os caras não queriam deixar exportar pra proteger, entre aspas, o mercado nacional. Mas, cara, você tá ferrando o mercado nacional, na verdade. Oprimindo assim os agricultores em benefício dos produtores de farinha. Por decreto executivo, né? Então, para beneficiar os produtores no mundo sob monopólio, ele tava simplesmente ferrando os agricultores que tinham que somente dar aos produtores monopolistas. Então, pensa, o agricultor, ele tem que vender pro monopólio criado pelo governo e não para fora. O agricultor no fim se ferra. Mas embora o movimento lesleriano, aqui é outra coisa, tá? Mas tem a ver, tivesse desaparecido, aquilo que provou sua ascensão, a oligarquia quase feudalista, né? Infelizmente não havia desaparecido. Embora a Revolução Lesleriana tenha conseguido trazer uma assembleia para Nova York, que se tornaria o foco da oposição popular ao governo, não conseguiu destruir a oligarquia feudal. Ainda existia esse controle monopolista nesse contexto. Então você... Por que eu coloquei esse título aqui, né? De mercados estruturalmente inorgânicos. Como eu disse anteriormente, o mercado inorgânico é um mercado que tem muita intervenção nele. Tem processos que não são naturais, não são normais. Tem monopólio, você tem controle de preço, você tem controle de salário, você tem controle de tudo. Esse controle não gera prosperidade, cara. Pelo contrário. Ele gera estagnação. Gera menor poder de compra para a população. Gera mercado ineficiente. Ineficiência de capital, no fim. Ele beneficia alguns e destrói o resto, né? E esses alguns não cresceram de forma por mérito, né? Eles cresceram porque alguém deu um monopólio pra eles na empresa. Da empresa não, da terra, enfim. Se for. Então essas concessões, coisas do tipo, eram inaceitáveis, né? Novamente, eu creio que o ponto do Rothbard também. Porque o Rothbard ele tá escrevendo sobre história, mas ele tá tentando dar seus pontos também em história. ênfases na história americana, né? Não é um livro somente sobre a história americana. É um livro sobre a economia americana. A evolução da economia e direito americana. E o grande ponto é que isso tava ferrando as próprias colônias, cara. Então você tinha duas revoluções que tinham a acontecer. Uma externa e uma interna. Você impedia as oligarquias. Talvez o maior ponto que o Rothbard queira fazer também, talvez. Essa é a minha... Porque você tem que tirar algo útil do livro também do ponto de vista atual. É a questão... O quanto de estruturas inorgânicas de mercado a gente tem nos Estados Unidos hoje, cara. Com coisas como, por exemplo, que são criticadas por austríacos. Como... A própria... Ou libertários também, né? Uma própria... Como Social Security, né? Então você tem imposto que está sendo gasto em coisas de segurança social que não necessariamente não resolve o problema. Você não resolve o problema. É bom pra se reeleger, mas você não resolve o problema. Eu não tô falando de tudo. A maioria das coisas de segurança social não resolve o problema, é simplesmente dissipação de capital. Você pega o imposto da pessoa e
converte nessas coisas que não necessariamente geram a solução pro problema. Não resolve o problema. Só tá gastando dinheiro. Tá torrando dinheiro e nada. Então, esse é o ponto que eu quero trazer. Isso gera problema. Dissipação de capital, cara. Isso gera ineficiência, isso gera absorção de capital. Tem duas formas de absorção de capital. Eu tô pegando uma parte de Fritz Machlup, né? Acho que é Machlup. Se não me engano é ele que fala. Brevemente ele fala sobre a absorção de capital. Em que você tem absorção de capital no mercado de ações, por exemplo. Então, você perde dinheiro no mercado de ações. Seu capital foi absorvido. No caso, nesse tempo de absorção, é uma destruição de capital. Capital burning. Isso é normal. Normal. São jogos de somas positivos. É normal. Pessoas ganham e pessoas perdem. Agora, essa é diferente de absorção de capital nesse sentido. É uma ineficiência do capital que está sendo empregado pelo Estado. Eu acho que é Machlup com L. Então, esse é o ponto, cara. Você não resolve o problema, você agrava o problema. É uma mesma questão que o Rothbard fala no Economic Sense, Making Economic Sense. Coletar mais imposto não resolve a dívida pública. É que nem uma pessoa, que se você ganha mais e gasta mais, no fim você vai estar no fim com zero na conta do mesmo jeito. Então, a questão é que você tem que entender que você não resolve os problemas de certas formas, né? Você acha que você resolve, mas é porque você não entende de economia, o básico. Tipo, o básico. Nem de história, nem de economia. Então você não entende o básico. Se você acha que imposto resolve os problemas, aumentar o imposto, cara, você vai ferrar todo mundo. Se você cobra imposto a um certo nível na curva de Laffer, você ferra todo mundo. Todas as empresas, no fim, as pessoas, no fim, que vai ter que pagar preços maiores pelos mesmos produtos. Protecionismo também, tudo isso, cara. Tem que entender, não funciona. É o Estado atirando nas suas próprias pernas. Não funciona. Tipo, não tem lógica, cara. Que nem o Mises diz, história é praxeologia. Qual é o ambiente de estudo do economista? História. Ponto. Então, é isso.